Bem-vindos ao meu canal, eu sou Giovanni Piatti e hoje eu começo o vídeo dizendo que, aparentemente, o The Edge, guitarrista do U2, não usa mais amplificadores. Bom, essa semana tiraram uma foto do equipamento ali do The Edge em um show do U2. Inclusive vou ver se eu coloco a foto aqui no vídeo, em algum lugar. A qualidade não está muito boa, mas, enfim, a internet é a internet. E já conseguiram identificar ali o que é que ele estava usando, né? Aparentemente é um hack da Universal Audio que tem como objetivo fazer simulação de amplificadores. Essa foto é realmente bem recente, eu acho que é de algum show dessa semana, da residência que o U2 está fazendo ali no The Sphere. Inclusive eu já fiz um vídeo sobre isso também, vou colocar o card aqui em cima para quem quiser assistir. E bom, vamos lá, né? O The Edge ele é famoso por usar o Vox AC30 desde o começo do U2, início dos anos 80, se eu não me engano, né? Então já são aí mais de 40 anos usando o mesmo amplificador. Se eu não me engano, ele chegou a usar Fender também, aparentemente Fender Tweed ou alguma coisa assim. Cara, assim, amplificadores clássicos, né? O próprio timbre do The Edge é um clássico. E, bom, até mesmo alguém do nível dele se rendeu, né, aos simuladores. Essa discussão analógico versus digital, amplificador de verdade versus simulação, é um assunto que vem sendo muito discutido ultimamente, né, no meio da guitarra. Muita gente jura de pé junto que as simulações jamais vão chegar aos pés dos amplificadores, né, e eu vou ser bem sincero, eu discordo completamente. Eu não sou um cara da modernidade, assim, quando se trata de guitarra e de música. Enfim, já falei várias vezes aqui no canal, né? O meu negócio é instrumento vintage, é música antiga, é rock antigo. E eu acho que o ponto ideal, talvez, das coisas seja o meio termo, né? Seja a união do analógico e do vintage com a modernidade. Inclusive falei um pouco sobre isso no vídeo sobre The Sphere também. Cara, é claro que nada substitui um Marshall de 100 watts na sua frente ali, entendeu? É uma questão que vai além do timbre, né? Tem toda uma mística em volta daquilo, né? Eu acho que o imaginário ali daquela coisa toda faz diferença, né? Você olhar o amplificador ali, você escutar, né, o volume muito alto, você sentir a pressão do ar ali. Qualquer pessoa que já tocou num amplificador desse sabe como é muito legal. E, cara, assim, eu entendo essa questão, né? Não digo que o digital vai substituir isso, mas em muitos casos o digital ele entrega a mesma coisa, né? Em questão de timbre, assim, se a gente colocar à parte toda essa questão para além do timbre, né? Quando se fala só sobre timbre, na minha opinião, o digital já chegou em um nível onde é impossível distinguir uma coisa da outra, né? Muita gente fala que é inigualável, que não sei o que, não sei o que lá. Se você colocar uma gravação feita com um Marshall, sei lá, um Marshallplex de verdade e colocar uma simulação de um Marshallplex, colocar para essa pessoa escutar num teste cego, ela não vai saber diferenciar. Eu tenho certeza disso. Mas enfim, né, o grande fato aqui é, se a gente pensa no contexto ali, né, em que o The Edge está usando isso, em um show onde ele não vai escutar, né, o som dos próprios amplificadores. Assim, vamos lá, vamos pensar na época em que ele estava usando os amplificadores reais, de fato, até recentemente. Ele nem escutava o timbre dos amplificadores. Tem um vídeo aqui no YouTube, um Rig Rundown do The Edge, para quem não sabe, é um vídeo onde o técnico de guitarra dele mostra todo o equipamento, explica as ligações, explica todos os detalhes ali, né, do equipamento dele. E nesse vídeo ele mostra que os amplificadores ficavam no backstage, numa salinha com isolamento acústico ali, escondidíssimos ali no fundo. Cara, ninguém nem via esses amplificadores, entendeu? O som que o The Edge escutava era o som do retorno e provavelmente o som do PA, né? Então assim, pensando nesse contexto,
sinceramente não faz a menor diferença ele usar um amplificador de verdade ou um simulador. Porque querendo ou não, cara, assim, a grande diferença, como eu falei, de um para o outro, é a questão de você estar ali na frente do amplificador e tudo mais. Agora, a partir do momento que ele só vai escutar o PA, é exatamente a mesma coisa, né? O som do simulador mandado para o PA, ele vai sair exatamente igual ao som. Até me confundi aqui. O som do amplificador mandado para o PA é a mesma coisa do som do simulador mandado para o PA. E, se você pensa ainda mais no contexto de show, né, que dificilmente o som é perfeito, né? Sempre vai ter uma coisa ou outra meio assim, né? Isso somado ao barulho do público, gritaria, acústica, cara, é absolutamente impossível, entendeu? É impossível. Chega a ser ridículo alguém criticar o cara por estar fazendo isso, né? É impossível alguém perceber qualquer diferença. Sem falar que a maioria das pessoas ali no público estão simplesmente se lixando para isso, né? Enfim, de qualquer forma, eu acho muito legal ele estar fazendo isso. Eu acho muito legal quando eu vejo guitarristas grandes, bandas grandes usando esse tipo de equipamento. Porque querendo ou não, cara, é mais prático, entendeu? O cara vai levar um rackzinho ali, tá tudo certo. Naquele rack ele tem dezenas de amplificadores, sabe? Coisa que, se ele fosse levar esses mesmos amplificadores na versão física, aquilo ali ia encher um caminhão, entendeu? É um trabalho do caramba você carregar, você microfonar, né? Isso, questão de espaço também, é um custo para a banda. Então não faz sentido, entendeu? Rejeitar a modernidade. É uma tecnologia que está aí, é legal pra caramba, é extremamente útil. É útil pro cara que está ali fazendo show, por conta de todos os motivos que eu acabei de falar. É útil para quem toca no quarto, né? Eu moro em apartamento, eu não posso ligar um amplificador valvulado aqui no último volume, né? Eu toco de madrugada, às vezes eu gravo vídeo de madrugada aqui pro canal. Então para mim é mais do que útil eu poder ter um simulador ali que eu coloco meu fone, escuto o som de um Marshall perfeitamente e ao mesmo tempo não estou incomodando ninguém. Enfim, cara, eu acho que, como eu falei no começo do vídeo, né? A grande questão é unir, né, as possibilidades que a gente tem. Então, se o cara tem, né, essa chance de soar vintage usando a tecnologia com praticidade, por que não? Eu acho que tem muita coisa legal vindo aí, né, de inovação tecnológica no meio da guitarra e na música em geral. Não faz sentido se fechar a essas coisas, né? Se a gente for pensar, né, em algum momento esses clássicos que hoje aparentemente são regras cravadas em pedra, né, eles já foram novidade também, né? Em algum momento o drive e a distorção era algo indesejado, isso não era algo feito intencionalmente, né? Sei lá quem foi a primeira pessoa que começou a fazer isso, mas assim, vamos pegar um dos primeiros exemplos famosos, né? Quando Eric Clapton ligou um Marshall de 50 watts no último volume ali para gravar o Blues Breakers em 66, isso não era comum, né? Eu acho que eu já até gravei um vídeo sobre isso também, qualquer coisa eu coloco aqui no card, contando a história. Mas eu sei que quando isso aconteceu, o engenheiro de som do estúdio não sabia como gravar aquele tipo de som, porque não era comum, né? Era algo indesejado, assim, o objetivo das pessoas na época era um som limpo, né? Era que o som fosse o mais cristalino possível. E isso era um defeito que acabou dando certo, né? Então, assim, imagina se na época as pessoas tivessem tido esse tipo de pensamento, né? Não, porque eu não vou usar isso daqui, porque esse som aqui tá horroroso, né? Olha essa sujeira, olha essa bagunça, né? E hoje em dia a história da guitarra e da música provavelmente seria completamente diferente. Então, cara, assim, para de ser chato, mais uma vez, né? Eu já falei isso em outros vídeos, guitarrista é um bicho muito chato. Eu acho que não tem por que rejeitar esse tipo de coisa. Os amplificadores reais, eles não vão parar de ser fabricados, né? Eles continuam aí para quem tem grana e tem condições de tocar com um desse, maravilha. Mas, vale a pena ter a mente aberta, né, para as coisas também. Metallica já vem usando há anos, eles não usam amplificadores, eles só usam Kemper. Em 2012, né, o Rush gravou o último álbum deles, Clockwork Angels. Eu sei que partes daquele álbum foram gravadas usando um Guitar Rig.
cara, um bagulho muito mais rudimentar, né, do que o hack do The Edge, do que os campers do Metallica, né, exatamente o mesmo software que eu uso aqui, o guitarrista do Rush estava usando, inclusive ele chegou a usar ao vivo na turnê do álbum também, e vários outros guitarristas, né, eu falei de cabeça aqui o que me veio, se eu não me engano o guitarrista do Rammstein também usa alguma coisa, mas enfim, né, o mundo está mudando, tecnologias estão vindo e eu acho que a gente tem que aproveitar. Bom, por hoje é só. Queria só trazer um pouquinho essa discussão. Deixa aqui nos comentários o que você pensa sobre o assunto. Né? Se, na sua opinião, a tecnologia dos simuladores já alcançou, né, o mundo real, os amplificadores reais, se falta alguma coisa ainda. Enfim, fala o que você pensa, deixa o like no vídeo e se inscreve no canal. Valeu e até o próximo vídeo.